Olá, crianças! Deus abençoe a casa de vocês com muita bênção de saúde, que vocês estejam se cuidando nessa quarentena, que já tudo vai voltar ao normal, tá? Mas, como estamos fazendo as nossas aulas em casa, pelo Zoom, através das videoaulas, vamos dar continuidade na nossa matéria. Eu vou falar agora um pouquinho sobre de geografia, tá? Sobre as cidades vivas. A divisão das cidades, para a gente saber se é uma cidade, se ela é muito grande, se ela é muito pequena, qual é o seu papel, né? Qual é a sua função. Então eu vou mostrar para vocês de acordo com o livro que vocês têm aí, tá? O livro didático que a gente está trabalhando, tá? A divisão das cidades, como nós identificamos o papel das cidades. Então, gente, de acordo com o nosso livro, nós temos algumas descrições para as funções das cidades, tá? Como nós caracterizamos, como nós identificamos as cidades. Então, nós temos aqui um exemplo de cidade político-administrativa. No caso, nós temos Brasília, tá? Que ela foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília e ela foi toda desenhada para essa função, tá? Ela não virou da noite para o dia uma cidade administrativa, ela foi construída dessa forma. Nós temos também as cidades religiosas, tá? Onde toda a economia local gira em torno da religião. E nesse caso aqui, nós estamos falando dessa cidade aqui em específica, Juazeiro do Norte, tá? Que fica no Ceará. E todo o comércio local gira em torno do Padre Cícero, tá? Que ele era muito famoso, muito conhecido na região. Nós temos também as cidades industriais. São cidades onde várias empresas instalaram as suas fábricas, as suas indústrias. Então, ela é muito forte economicamente, tá? Ela concentra, olha, um expressivo número de indústrias. Nós temos também as cidades portuárias que ficam próximo ao mar, tá? E ela recebe dessa forma todo o comércio, todas as mercadorias que chegam através do mar, tá? Então elas são as cidades portuárias. Nós temos também as cidades turísticas, que assim como a cidade religiosa, a cidade turística, todo o seu comércio local gira em torno do turismo. Nesse caso aqui, o ecoturismo, que é uma cidade, a gente está falando sobre Bonito, Mato Grosso, tá? A gente tem também a cidade do agronegócio, são cidades voltadas para o comércio dos produtos que são produzidos pelos agricultores ou, no caso dos alimentos, né, dos vegetais, trigo, arroz, soja, cevada e também os animais, tá? Os animais que servem de alimento. Então, eles são negociados nessas cidades. A gente tem um exemplo aqui da cidade Sorriso, no Mato Grosso, tá? Então, nessa cidade existem muitas exposições, muitas feiras agropecuárias, justamente para fortalecer esse comércio. Nós temos aqui também as cidades militares, tá? Um exemplo de uma cidade militar é Resende, aqui no Rio de Janeiro, porque lá se concentram vários quartéis, tá? Bases militares, que então ela tem um complexo militar muito grande, que é o maior da América Latina, tá? A gente tem também as cidades universitárias, que são as cidades, olha, que tem universidades e todo o comércio gira em torno dessa universidade. Então, aluguel de casas, comércio, supermercados, lojas, todas voltadas para a universidade. Nós temos aqui a cidade dormitório, que é muito comum também no caso das cidades universitárias, a pessoa se mudar para uma cidade próxima para ela ficar perto da universidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quem estuda lá na Universidade Rural, que fica em Seropédica, lá na BR, na Rio-São Paulo,
Então, algumas pessoas se mudam para o entorno ali de Seropédica, Nova Iguaçu, para ficar próximo da cidade. Então, é chamado também de cidade dormitório, porque a pessoa passa a maior parte do tempo do dia fora e ela vai para casa só para dormir. E nós temos também as cidades de múltiplas funções, tá? Onde todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. No caso aqui, ó, cidades de múltiplas funções, nós temos o exemplo de São Paulo. Rio de Janeiro também é uma cidade de múltiplas funções, tá? Porque a gente tem o agronegócio, a gente tem o turismo, a gente tem as universidades, a gente tem bases militares também. Nós temos o turismo religioso, que algumas religiões têm igrejas aqui no Rio de Janeiro e também vêm peregrinos de outras partes do Brasil e do mundo para essas igrejas. Então, a gente consegue concentrar todas essas informações dentro da cidade de múltiplas funções, tá? Vou dar uma passada aqui também, olha, nesses exercícios que eu já passei para vocês, para que vocês possam identificar, tá, a função predominantemente, olha que palavrão bem grande, desempenhada por sua cidade. Aí você vai marcar aqui, no caso a sua cidade, o Rio de Janeiro, onde nós moramos, tá? Qual é a função delas? Qual é a função? Qual uma dessas funções aqui você vai marcar, tá? E de que forma essa função é percebida na cidade onde você mora? E você vai especificar aqui com as suas palavrinhas, tá? A sua maneira de pensar. Eu gosto sempre que vocês coloquem algo da cabecinha de vocês, que vocês não copiem a resposta do livro, tá bom? Então, gente, quando a gente conhece um pouquinho mais sobre a nossa cidade, que a gente sabe a função dela e o papel que ela exerce no país, fica muito mais fácil da gente estudar, da gente decidir o que a gente quer da nossa vida, qual universidade vocês vão estudar, se aquela universidade ela está localizada numa boa cidade, se ela está próximo, se tem algumas cidades dormitórios no entorno. Então tudo isso fica mais fácil para a gente poder estudar, tá bom? Um beijo para todos vocês. Aguardem os próximos vídeos.